Oi galera, tudo na paz? Falar sobre espera nesse mundo de hoje é um tanto difícil, porque a gente é condicionado o tempo todo nesse mundo a se tocar, se conhecer, experimentar, que falar sobre se guardar se tornou algo muito banal e na verdade se tornou um desafio. Porque o que antes era algo comum, nos dias de hoje é uma coisa assim absurda que quase ninguém tem mais essa mentalidade, não tem mais esse desejo, não tem mais esse objetivo, sabe? O se guardar tornou-se algo banal, porque hoje em dia ninguém se guarda, todo mundo experimenta, todo mundo prova, todo mundo se toca e se conhece. Mas eu vim contar um pouco da minha experiência em relação à espera, a me guardar, e vim compartilhar com vocês porque eu sei que existem pessoas que estão nesse processo e que precisam ouvir sobre alguém que viveu o que elas estão vivendo para que elas não desistam. Antes de tudo, eu quero te pedir para você me conhecer nas minhas redes sociais. Na verdade, lá no Instagram, Livane Oficial, vai estar passando aqui embaixo. Lá eu compartilho um monte de coisas. A gente fala sobre devocional, sobre minha vida de casada, tem muita coisa engraçada e vai ser um prazer te ter por lá para acompanhar o meu dia a dia. Eu sempre fui uma menina criada na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, então eu já fui introduzida ao evangelho desde muito nova. Eu cantava na igreja e olha que a minha voz hoje não é uma voz bonita. Eu falava salmos, enfim, eu sempre fui uma menina que eu me destacava tanto na igreja quanto na escola, pelo meu jeito comunicativo, e isso eu trouxe também, né, para o evangelho, para falar sobre Deus, enfim. Mas esse assunto de se guardar, de castidade, de virgindade, não era algo que era falado nem na igreja e nem na minha casa. Era uma coisa que eu comentava com amigas, era uma coisa que eu ouvia de outras pessoas, mas nunca aconteceu, e se aconteceu, eu não lembro, da minha mãe, por exemplo, sentar comigo e falar sobre esse assunto, porque sexo é um tabu nas igrejas. Sexo é algo que, assim, as pessoas falam, mas elas falam com um cuidado, como se elas falassem sobre aquilo, as pessoas, os jovens vão ter vontade de experimentar. Quando na verdade é o contrário. Quando a gente informa alguém, a gente fala sobre aquilo, a gente fala sobre riscos, a gente fala sobre possibilidades, a gente tá dando ao jovem a oportunidade dele refletir sobre o que ele deseja para a vida dele. Eu entendo que existem jovens, por exemplo, que não têm o sonho de casar na igreja. Eu sei que existem jovens que não têm o sonho de casar na igreja, mas têm o sonho de se guardar o casamento. Enquanto existem jovens que não têm esse sonho, não têm essa perspectiva, nem têm a perspectiva de casar. Então isso é algo muito particular, é algo muito pessoal e foi algo pessoal meu. Por que eu tô deixando claro que nem na igreja falava sobre isso e nem na minha casa? Porque foi algo meu particular, que eu comecei a pensar sobre e eu comecei a refletir sobre o que eu queria para minha vida, o que eu desejava. Por um tempo eu ouvi minha mãe dizer que ela nunca teve esse plano de, por exemplo, casar na igreja, de, por exemplo, se guardar até o casamento. Não é que ela nunca teve esse plano, ela nunca parou para refletir sobre isso. E eu me via numa posição diferente, porque eu tinha mais informação, eu tinha a mente mais aberta, porque a nossa geração, ela é uma geração que tem informação, ela é uma geração comunicativa e é uma geração que tem tudo na palma da mão, ali no celular o tempo todo. Então isso, ao mesmo tempo que é um perigo, é algo muito bom, porque depende de como você vai usar. Eu sentia falta também dessa orientação na igreja, porque, por exemplo, na escola, eu tive em biologia cadeiras onde a gente falava sobre posições sexuais, onde a gente falava sobre coisas que talvez era para a igreja me informar. Não que eu queria que a igreja ensinasse posições sexuais, nem nada disso, mas eu queria que a igreja falasse sobre sexo abertamente, de dizer assim, olha gente, o sexo foi algo dado por Deus, foi isso, foi aquilo, para jovens, porque o jovem, ele tá ali na flor da pele, em todos os sentidos, e ele precisa ouvir falar sobre isso. E eu não tinha essas informações, e por isso que hoje eu vejo que Deus ele tem levantado uma geração de influenciadores para o reino, para falar sobre sexo numa perspectiva cristã, para falar sobre casamento, para falar sobre espera, para falar sobre ficar, autoestima e tantas outras coisas tão importantes da igreja falar e se posicionar. E como nós somos igrejas, onde quer que a gente vá, a gente tem se posicionado como igreja em relação também a esses assuntos. Além de tudo isso, eu sempre fui também uma menina muito romântica.
romântica. Eu sempre acreditei em contos de fada. Eu sempre li muito livro romântico. Querido John, Como Eu Antes de Você. Esses foram... Eu já era maiorzinha, mas tinha muitos outros antes. E assisti muito filme romântico, muito filme da Disney, muito filme onde esses filmes fantasiam um amor muito irreal, porque é um amor perfeito, onde tudo se encaixa, onde eles dois têm uma química incrível. E isso, pra mim, poderia ser danoso. Por quê? De certa forma, eu era iludida ou condicionada a querer ter um amor daquele jeito. Um amor que tivesse sintonia comigo, um amor que fizesse meu coração bater forte, que fizesse todo o meu corpo estremecer. E vocês sabem que a gente, na época de namoro, quando a gente é jovem, tudo isso acontece. O coração acelera quando você vê aquela pessoa. A atração física é muito grande. Então isso poderia ser um perigo pra mim. Isso tornou-se um perigo porque, não nessa área sexual, mas tornou-se um perigo na minha área emocional, onde eu esperei muito amor, muito carinho, muito de alguém que me conseguia dar o básico porque ele não era do filme da Disney. Então, eu não tinha que esperar muito dele porque eu tinha que esperar o amor real e eu esperava o amor irreal. Só que ao longo desse tempo, eu comecei a refletir sobre o corpo, eu comecei a refletir sobre meus desejos, eu comecei a refletir sobre a minha espera, sobre o casamento, e eu entendia que, de certa forma, guardar o meu corpo era honrar a Deus. Quando na palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele não está simplesmente dizendo, olha, tem uma pessoinha morando dentro de você. Não, ele está querendo dizer, olha, para onde você for, você vai levar essa pessoa com você. Quando você falar, você vai falar sobre quem é essa pessoa, porque você vai levar essa pessoa através da sua vida. Então eu entendia que guardar o meu corpo era não dar abertura para desejos carnais, porque esses desejos carnais, eles iam fazer essa pessoinha que está dentro de mim ficar triste. O Espírito Santo é ciumento e eu sabia disso, então eu pensava, cara, eu não vou querer entristecer alguém que tá dentro de mim. Sabe aquela sensação que você sente quando você peca? Que você sente uma coisa vazia, uma tristeza profunda que nada sacia? Eu imaginava eu me sentindo assim, mas o dobro, o triplo, porque eu realmente rompi algo, uma aliança, né? Algo que o Senhor reservou para um período importante. E eu entendia isso, eu não queria atrapalhar os períodos de Deus na minha vida. Esse foi, assim, o que mais me fez suportar os momentos difíceis, foi eu entender que Deus, ele tinha algo muito especial em relação a isso, já que ele reservou apenas para o casamento. Porque, gente, se não fosse uma coisa importante, Deus, ele não ia dizer que era para o homem e a mulher fazerem isso quando eles fossem casados. Sabe, ele ia deixar de qualquer jeito, só que existe algo muito importante nesse ponto aí. Jesus, ele condena a sensualidade, ele condena a fornicação. Então, todos esses pecados são pecados que vêm a partir do momento que a gente começa a prostituir o nosso corpo, a partir do momento que a gente começa a usar o nosso corpo para fazer coisas que desagradem a Deus. E eu não falo somente do sexo em si, do ato da penetração. Eu falo de muitas outras coisas que é usando o corpo e é prostituindo. E só pra deixar claro, eu não fui uma menina que nunca tive desejo em relação a isso. Pelo contrário, eu comecei a namorar muito nova. Eu comecei a namorar com 17 anos. Comecei a ficar com 15 anos. Então, assim, a cada beijo, cada abraço, cada carinho, cada eu te amo, meu corpo pedia mais. E isso é natural. Eu falo natural porque o nosso corpo, biologicamente, ele pede por isso. Mas eu entendia que ele pedia mais por ser uma coisa da carne biológica, mas que tinha algo dentro de mim que realmente dizia, não dá, não pode ser agora, não é o momento. Quando você começa a ver essa questão da sexualidade, né, essa questão do esperar como algo entre você e Deus, eu acredito que, de certa forma, é mais fácil, olha as aspas, hein? É mais fácil passar por isso, porque você vai entender que não é simplesmente por um desejo do seu corpo, sabe? Você vai entender que aquilo ali tem um plano maior sobre tudo aquilo. Porque tem muita gente que antigamente dizia que a mulher perde o valor quando a mulher perde a virgindade. Porque na cabeça daquelas pessoas, isso era a coisa mais importante que a mulher tinha. Hoje a gente entende que a mulher não perde o valor em relação a isso. Mas a gente precisa entender que existe algo especial em relação a isso, e que é algo determinado por Deus. Glória
Adeus. Eu refletia muito sobre como eu iria me sentir, sabe? Às vezes quando eu pensava sobre isso, já namorando, eu tô falando, e que vinham esses momentos quentes e que eu refletia sobre isso, eu pensava, cara, como eu me sentiria depois? O momento, ele poderia ser incrível, mas o que é que aconteceria depois daquele momento? É por isso que eu acho que muita gente faz isso e depois vem aquela culpa que a pessoa não consegue lidar. Porque as pessoas pensam assim, eu vou viver o agora e acabou. A vida é curta e eu tenho que viver o agora. Mas aí o agora, ele traz consequências. Porque o vazio que você sente, a tristeza que você sente é quase que impossível de você saciar ali dentro. Porque ela só se sacia quando você realmente se arrepende, deixa. E aí você vai alcançar o perdão de Deus. E eu ficava pensando, não era naquele momento. Naquele momento eu sabia que ia ser muito bom. Porque se todo mundo faz, todo mundo diz que é muito bom, é porque é bom. Foi algo dado por Deus. Mas eu pensava no depois, como eu iria me sentir? Será que eu iria conseguir guardar segredo? Porque eu, sendo evangélica, ceiava na igreja, então eu ficava pensando, cara, eu conseguiria guardar segredo e continuar ceando? Eu deixava de ceiar por coisa muito menor, do tipo, eu brigar com manhinha, tá com uma mágoa no meu coração e eu deixar de ceiar. E por isso, será que eu ia conseguir ficar ceando pra minha condenação? Então, muita coisa vinha na minha cabeça sobre o depois, não sobre o agora. E aí eu pensava, se em pequenos momentos quentes, momentos de carícia, momentos de coisas que eu não deveria fazer, eu me sentia tão mal e no fundo do poço, imagina se eu, de fato, fizesse aquilo ali, eu selasse aquilo ali, eu realmente dissesse, pronto, não tenho mais pra onde ir, eu vou fazer porque eu não consigo me segurar. E aí, e o depois? Como eu me sentiria depois? Então, eu aguentava até o último momento, entendendo que aquilo ali eu estava dizendo assim, ó, eu não quero isso agora nesse momento, mas eu sei que daqui a um tempo eu vou poder aproveitar da melhor forma possível. Eu vou poder aproveitar com a mente tranquila, com a mente, sabendo que Deus está abençoando, que Deus está ali naquele momento. Porque você viver um momento como esse, fora do casamento, Deus não tá ali. Pelo contrário, o Espírito Santo ele vai se afastar, ele vai ficar com ciúme, ele vai ficar triste com você. Então ele não tá naquele momento. Quando, na verdade, quando você vive debaixo da graça de Deus em relação a isso, Deus ele tá ali naquele momento. Não pense que Deus ele não tá vendo o momento que você tá ali com seu marido, não. Pelo contrário, ele está ali contemplando aquele momento porque ele criou isso. É um presente dele pra nós. Então, eu não refletia sobre o quadro do que eu estava vendo até aonde os meus olhos conseguiam chegar. Eu pensava, o que aconteceria depois? Poxa, será que depois eu conseguiria contar pra minha mãe e meu pai? Será que eu conseguiria olhar pra eles normalmente? Será que eu conseguiria me ajoelhar pra orar? Se em coisas menores eu não conseguia me ajoelhar, eu ficava me sentindo culpada. O quanto de culpa eu iria sentir se eu realmente fizesse isso? Então, eu colocava na balança milhões de coisas, não era uma ou outra coisa. Eu refletia de verdade sobre vários pontos da minha vida. Porque eu entendia que, pra mim, ter a presença de Deus comigo e honrar Ele valia mais que qualquer coisa. É como eu disse pra vocês, em momentos quentes eu cheguei ao fundo do poço e eu senti uma falta de Deus e eu senti uma culpa. Quem dirá se eu realmente determinasse aquilo ali, se eu fizesse aquilo ali? Deus iria me perdoar? Perdoaria, porque eu entendia sobre o perdão de Deus. Eu entendia que Deus, ele me perdoaria, que se eu me arrependesse, deixasse, eu alcançaria a misericórdia. Mas ao mesmo tempo eu entendia também que a minha carne era fraca, que pra eu deixar, depois de algo ser tão bom e depois de eu experimentar. Porque enquanto a gente não experimenta, a gente imagina que é bom. Mas quando a gente experimenta, a gente sabe que é bom, a gente comprova. Então pra gente deixar é muito mais difícil, é muito mais complicado. E eu entendia sobre tudo isso, eu entendia sobre o perdão de Deus, mas pra mim, honrar Ele e Ele estar comigo, eu sentir Ele em mim, era muito melhor de qualquer coisa dessa vida, sabe? Do que um casamento, do que viver um momento como esse, porque a presença de Deus, ela sacia qualquer outro desejo que você tenha. Ela é muito melhor, sabe? E eu também não queria, é como se fosse assim, eu sou uma pessoa muito determinada e sou uma pessoa muito teimosa. Então eu não queria entender na minha cabeça que eu estava me entregando ao pecado que eu estava lutando. Se eu estava lutando por aquele pecado, por que eu me entregaria pra ele?
Eu não gostava de associar uma coisa a outra. Eu não gostava de dizer assim, cara, eu não vou me entregar a isso, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E é assim que a gente tem que se entender. Porque mesmo sendo tão difícil e eu passando por tantas coisas, por tantas dificuldades em relação a isso, porque como eu disse pra vocês, não foi fácil. Gente, não é fácil você dizer assim, olha, eu quero casar virgem. Vai vir tentação de todos os lados e de todas as formas possíveis pra você não conseguir realizar isso. Tá, isso aí eu posso te dizer com toda certeza. E eu entendia que, poxa, eu tô lutando por aquilo ali. Eu tô lutando pra conseguir aquilo ali. Eu não posso me entregar. Porque se eu me entregar, eu vou dizer que eu realmente joguei os pontos. Eu realmente não tenho mais nada a perder. E eu tinha muita coisa a perder. Eu tinha o meu relacionamento com Deus, eu tinha a minha vida espiritual, que já tava lá embaixo, mas eu não queria perder. Pra mim, era como se eu pensasse, poxa, se eu me entregar isso, eu vou perder 100%. Mas não era perder 100% de que Deus ia me rejeitar 100% porque eu fiz isso. Era de como eu me sentiria diante de Deus. Eu escolhi esperar porque eu queria selar uma aliança com o meu esposo. Eu entendia que o meu corpo, ele era muito sagrado para eu ficar mostrando a várias pessoas. Ele era muito sagrado para eu ficar deitando com qualquer pessoa sem amor, sem ter uma aliança, um compromisso. Eu já fiz outro vídeo aqui sobre ficar e eu falei que eu não era uma pessoa que eu conseguia ficar com as pessoas. Eu tinha que ter muita confiança naquela pessoa para beijar na boca. E olha que era beijar na boca. Imagina eu me despir pra alguém, eu me entregar, porque pra mim o ato sexual é um ato de entrega. Eu não me imaginava me entregando pra alguém que não tivesse amor, que não tivesse uma intenção de formar uma família, uma intenção de ter filhos, uma intenção de, sabe, de viver os planos do Senhor pra mim. Então eu resolvi esperar porque eu tinha respeito pra o homem que eu iria assumir uma aliança mesmo antes de assumir. Porque essa minha decisão não foi quando eu comecei a namorar, foi muito antes dela. Então eu pensava, poxa, eu vou ter um homem na minha vida que eu desejo que ele também me espere, porque isso era uma coisa que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus pra casar com um rapaz que ele ainda não tivesse tido relações sexuais, porque eu entendia que o ato de entrega eu queria que fosse tanto meu quanto dele. E o Senhor, ele cumpriu. Então, assim, eu fico refletindo sobre o quanto as pessoas banalizaram o sexo, porque foi isso que aconteceu. As pessoas banalizaram o que é o sexo. E na minha cabeça o sexo era muito sagrado. Não é, gente, eu não tô falando de sagrado num nível assim, no nível do tipo, olha, você só pode fazer mamãe e papai, olha, você só pode fazer tal coisa. Olha, não, eu estou falando de aliança, de entrega e de algo espiritual, no sentido de você estar ali vivendo aquilo, entendendo que você está ali vivendo os planos do Senhor. E não simplesmente fazendo sexo por fazer com qualquer pessoa, sabe? Eu entendia também que o meu corpo, além de ser muito sagrado, ele era algo precioso para Deus. Deus me fez com muita preciosidade para que eu usasse o meu corpo como um pedaço de carne ou um objeto de satisfação pessoal ou do outro. A gente tem que entender também que idolatria não é só adorar a imagem. A gente pode ter idolatria com o nosso corpo, a gente pode ter idolatria em relação ao sexo, a gente pode ter idolatria em relação à internet, em relação a qualquer coisa. E pessoas que vivem assim muito fissuradas em relação a isso, ao sexo e ao corpo, elas estão idolatrando algo, elas estão colocando algo no lugar de Deus. E eu entendia que o meu corpo, ele nunca foi só um pedaço de carne. Uma pessoa, para estar comigo, ela tinha que se conectar muito mais do que sexualmente. Ela tinha que se conectar espiritualmente, intelectualmente, amorosamente, emocionalmente, todos os entes possíveis. Então, assim, não era só sexualmente. Eu não queria deitar com a pessoa, tá, tchau, vou embora. Não, isso pra mim não era algo que representava de verdade o que é o sexo. É por isso que eu tenho tanta raiva de, por exemplo, filmes pornográficos, a indústria pornô, porque eu tenho raiva porque eles veem o sexo como algo assim, a mulher, o homem, enfim, como um objeto. É um momento ali, você vê que é um momento carnal, você vê que não tem ali amor, espiritualidade, não tem nada. E, gente, vocês precisam colocar na cabeça de vocês uma vez por todas que o sexo não é algo só carnal. É algo que tem a presença de Deus ali. Ninguém tá dizendo que você vai ficar orando durante o sexo, mas eu tô dizendo que Deus, ele está em todos os momentos da nossa vida. Até nesse momento. Uma vez eu vi um vídeo
de um pastor, que eu esqueci até o nome dele agora, André Valadão, respondendo uma pergunta, e ela perguntou assim, se eu estiver fazendo sexo com meu marido e Jesus voltar na hora, eu vou subir? Aí ele falou, claro que você vai subir, porque Deus, ele se agrada disso. É errado você casar e você não fazer isso. Mas a gente precisa parar de distanciar o sexo do evangelho, ou o sexo do cristianismo, ou o sexo de uma vida cristã, porque as pessoas distanciam, é um tabu. E a gente precisa parar com isso. A gente é gente como todo mundo, a gente tem desejos como todo mundo, a gente tem carne como todo mundo e a gente sacia a carne, mas a gente sacia a carne com a bênção de Deus. Não é saciar a carne de todo jeito não, hein? Eu entendia também, mesmo nova, que o sexo ele foi reservado para o casamento por um motivo especial. Como eu já falei aqui antes, se isso não fosse uma coisa importante, não estaria na Bíblia, porque tudo que é importante para as nossas vidas está na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Se Deus ele falou sobre a questão de uma mulher estar com um homem e eles vão ser uma só carne, tem toda uma representatividade, é algo muito especial, é algo muito intenso. Foi algo realmente planejado por Deus. Quando Deus diz que a gente é uma só carne, a gente sela ali um compromisso, uma aliança diante de Deus. A gente é um só. Então você, quando casa e você faz isso com seu esposo, você tá entregando você a você mesmo, a ele mesmo. E vocês são um só, vocês são uma carne. Quando você faz isso com alguém que você não tem uma aliança e não tem um compromisso, você está pecando, você está fornicando, você está cometendo pecados que desagradam a vontade de Deus. Então, se era algo que estava na Bíblia, era algo importante que eu precisava ficar de olhos bem abertos. E eu fiz esse vídeo todo para dizer para você que eu jamais escolhi esperar por religião, por igreja, pelos meus pais. Eu escolhi esperar por amor a Deus e por amor à minha salvação, por amor ao sacrifício que Deus fez na cruz por mim. Quando a gente começa a mudar a visão das coisas, a gente começa a entender que não é a igreja que vai dizer se você vai ou não praticar o sexo antes do casamento. Não é a igreja que vai dizer pra você se isso é certo ou errado, não é os seus pais, não é a sua religião. O que vai dizer é o seu relacionamento com Deus. Quanto mais distante de Deus você estiver, mais fácil para você vai ser cometer o pecado e agir como se aquilo fosse algo natural, porque você tá longe de Deus. Como você vai sentir que aquilo fere a Deus se você nem perto dele está? Então, quando as pessoas do mundo diziam assim, porque... Por exemplo, algumas amigas da faculdade brincavam dizendo que eu não ia conseguir me guardar até o casamento. E já me perguntaram se era por religião, se era pelos meus pais. Meus pais, eles nunca foram pais que me proibiam, que me cercavam. Talvez se eles fossem, eu poderia querer desafiá-los e fazer algo assim. Mas eles não foram, eles foram pais muito tranquilos em relação a isso, como se eles realmente confiassem na minha palavra. E eu não fiz isso para agradar meu pai, eu não fiz isso para agradar minha mãe, eu não fiz isso para agradar meu pastor, nem a minha igreja, nem a família de Ninho, nem a minha religião, porque Jesus, ele não é religião A ou B, Jesus, ele é Jesus, ele é o relacionamento com ele é a nossa religião. Então, eu fiz isso para agradar ao Senhor. E quando eu agrado ao Senhor, qualquer outra parte da minha vida, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, minha igreja, meu pastor, tudo isso é abençoado também, porque eu tenho certeza que eles ficam felizes com isso. Mas, da mesma forma, se eu escolhesse fazer diferente, eles ficariam tristes, mas eles iriam aceitar, eles teriam que aceitar. O que eu tô dizendo pra vocês? Que não existem pais controladores que vão te pedir de fazer isso, não existe igreja controladora que vai bitolar a sua mente e fazer você fazer isso. Não existe nada. O que vai existir é um relacionamento entre você e Deus. O que precisa existir é intimidade. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, você vai começar a transformar suas ideias, você vai começar a transformar a sua visão em relação às coisas e você vai começar a ser diferente em relação a posicionamentos que você teria. Aqui vai a minha mensagem de força para você que está tentando, que está seguindo isso. Não desista, não vai ser um caminho fácil e eu te garanto isso porque eu passei por aí. Muitas tentações vão vir com seu namorado, talvez se você não namora ainda, com pessoas que você já ficou, fica. Mas escolha agradar a Deus, escolha dizer não, porque
Cada vez que você diz não para um desejo da carne, você diz sim para Deus. Cada vez que você diz não para o seu pecado, você diz sim para Jesus. E ele fica muito feliz porque ele sabe, gente, Jesus, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dores, mas ele fica muito feliz de saber que mesmo a gente fraco e cansado, a gente tá ali tentando. E foi como eu me enxerguei que o Senhor me viu, porque como eu disse, eu falhei em alguns momentos em relação a momentos quentes, carícias e essas coisas, mas ele via que o que eu sentia aqui dentro. Ele sabia das intenções do meu coração. E isso ninguém no mundo pode julgar ou delimitar. É ele que conhece. Ele sabia o quanto eu queria honrar a ele. Mesmo com minhas poucas forças. Mesmo com suas poucas forças, escolha honrar a Deus. E aqui também vai a minha mensagem de força para quem já caiu nisso. Você não perdeu o seu valor, como muitas pessoas dizem. Você não foi esquecida por Deus, como muitas pessoas dizem. Você não é uma pessoa que, porque você cometeu isso, Jesus não vai querer mais olhar na sua cara e você não tem mais lugar no céu. Pare de pensar assim. Pare de se culpar. A gente peca todos os dias. O seu pecado não é maior e nem menor do que qualquer outro pecado no mundo. O teu pecado é igual ao meu. O meu pecado de fofoca, por exemplo, é o mesmo pecado que você cometeu. Mas escolha fazer diferente. Agora, lute contra o seu pecado. Lute para você resistir às tentações. Lute para você não fazer de novo. Arrependa-se de coração e deixe que a misericórdia de Deus já foi dada. Essa é a minha palavra de carinho para relacionamentos, né, que já estão passando por isso, que já caíram. Confessem, deixem, alcancem a misericórdia do Senhor. E para aqueles que estão tentando, persistam. Não desistam, porque vocês vão chegar lá, vocês vão conquistar. E eu creio pelos olhos da fé que vocês alcançarão a vitória. Estar debaixo da vontade de Deus é a melhor coisa que uma pessoa escolhe fazer, que um crente escolhe fazer, é estar debaixo da vontade de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouquinho do porquê eu escolhi esperar, que não foi algo que ninguém me condicionou, foi algo da minha cabeça, do meu relacionamento com Deus, e que você entenda que eu fui fraca igual a você, mas que pela misericórdia do Senhor e pela graça dele, porque nada é nosso, tudo é dele. Se você consegue resistir a isso, não é mérito seu, tá? É mérito dele. Se você consegue casar sem ter cometido isso, não é mérito seu, é mérito dele, porque toda a honra e glória é dele e volta pra ele. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, de se inscrever aqui se não for inscrito, de comentar aqui o que você achou. Deixa a pergunta se você quiser. Eu tô aqui disposta a te ajudar sempre, em todos os momentos. E eu amo muito vocês, amo muito estar aqui e gravar conteúdo pra vocês, porque eu sou edificada através disso. E é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.